Olá, David aqui representando novamente o grupo para mais um vídeo. Então fiquem ligados que agora é vídeo novo com pauta nova. Inclusive essa será a última parte do nosso cronograma. Infelizmente tivemos algumas alterações na data de entrega do nosso trabalho. Dessa forma foi necessário comprimir um pouco o conteúdo. Então vamos que vamos. Em abordagem a esse último tópico do nosso tema, demos o título de Orçamento, Planejamento e Tipos de Investimentos para a Preservação de Renda, onde daremos um apanhado geral em tudo que vimos até agora, ressaltando alguns detalhes importantes e buscando consolidar todo o aprendizado até aqui. Começando então com orçamento. Conquistar o equilíbrio financeiro é a maneira mais fácil de fazer com que as suas receitas sejam aprovadas da melhor forma possível, conseguindo assim achar o equilíbrio entre pagar as suas contas e construir uma poupança para alcançar objetivos maiores. O orçamento pessoal nada mais é do que a previsão dos recebimentos e gastos que você terá em determinado período. E como tudo isso já foi apresentado em um dos nossos vídeos anteriores, vamos dessa vez somente frisar alguns detalhes para enaltecer a parte do orçamento. Então, qual a importância de montar um planejamento financeiro pessoal? De certa forma, é permitir que você tenha uma melhor compreensão e domínio sobre as suas receitas e despesas, tendo assim uma real noção da sua situação financeira, ajudando na elaboração de planos e metas para o futuro, conhecendo seus hábitos de consumo e melhorando a sua qualidade de vida. Montar um orçamento financeiro pessoal é importante. No entanto, para manter o controle das finanças em dia, é preciso criar o hábito de atualizar os dados mensalmente. Dessa forma, fica mais fácil gerenciar as receitas e despesas, sabendo exatamente quanto poder gastar no mês em questão. Muitos dos problemas financeiros pelos quais as pessoas passam acontecem por pura falta de organização no orçamento pessoal. É isso mesmo. Muita gente deixa de realizar os seus sonhos e melhorar de vida não por falta de dinheiro necessariamente, mas pela falta de controle sobre os seus gastos. Então é só dar um pulinho na nossa primeira pauta, como organizar as contas, que lá tem um conteúdo que te ajudará muito nessa parte de orçamento pessoal. E agora vamos ao planejamento financeiro pessoal. Cuidado com o dinheiro e com a gestão dele é deixado para trás por muitos brasileiros que preferem simplesmente tomar as decisões a partir da famosa contabilidade mental, gerando erros bobos relativamente fáceis de corrigir, mas com grande potencial de prejuízo se nada for feito. Ao aprender como fazer um planejamento financeiro pessoal, você se aproxima de suas metas, das mais simples às mais ousadas. Afinal de contas, você acaba descobrindo como fazer o seu dinheiro trabalhar em função delas. O que é e para que serve um planejamento financeiro? O planejamento financeiro pessoal nada mais é do que definir uma estratégia para a tomada de decisões a partir da utilização de ferramentas de controle, empregando uma inteligência capaz de facilitar a realização dos objetivos, levando em consideração o perfil e as características de cada pessoa. Em resumo, é aplicar tudo que lhes foi ofertado nos vídeos 2, 3 e 4 do nosso canal. Dá uma olhadinha lá. Como fazer seu planejamento financeiro pessoal? O planejamento financeiro deve ser um processo contínuo e abranger a identificação e o equilíbrio do que entra e sai de dinheiro da sua vida. Também deve prever ajuste de contas, a escolha de investimentos e a renegociação de dívidas quando assim for necessário. Quando usar o planejamento financeiro pessoal? Bem, você tem uma meta financeira? Acreditamos que sim, né? Pois esse é o tipo de busca que motiva as pessoas a de fato começarem o seu planejamento financeiro pessoal, sejam em cenários de crise como a atual situação de nível mundial ou de prosperidade. Todo momento é propício para organizar as finanças e planejar um futuro melhor. Como ter disciplina é importante para o seu planejamento financeiro. Seja dentro de um domicílio ou em uma empresa, é importante se lembrar de que o planejamento financeiro não está cumprindo sua função se não for constantemente revisado e atualizado de acordo com as percepções do seu dia a dia. A intenção é quitar as suas despesas e quem sabe sobrar um dinheiro para investir. E ter disciplina é essencial para que você chegue até o ponto de conseguir utilizar o que resta da sua renda para garantir um futuro mais seguro. E de nada adianta um planejamento financeiro impecável e extremamente preciso se quem manipula o dinheiro não for organizado e de modo a gastar somente conforme está estipulado. E uma última dica para manter o seu planejamento financeiro sólido é entender que às vezes é preciso mudar para que o mesmo consiga se tornar de fato eficaz. E para fechar essa parte, 5 erros comuns do planejamento financeiro. Acreditar que só quem tem muito dinheiro precisa controlar as despesas. Não priorizar a necessidade de investir para realizar sonhos. Não entender a diferença entre investimentos e reserva para emergência.
Não perceber que os bancos nem sempre lhe oferecem o que você de fato precisa. Não valorizar a ajuda de profissionais na hora de fazer um bom planejamento. E só um adendo a esse último item. Muitas vezes se faz necessária a busca de profissionais qualificados na área para assim dissolver problemas vinculados ao nosso planejamento financeiro, nossa parte financeira. Da mesma maneira que quando você quer construir uma casa, você procura um engenheiro, ou quando você não está bem de saúde, você procura um médico, se faz necessário acreditar que para a dissolução de problemas vinculados à parte financeira, temos sim que procurar profissionais que tenham a capacidade de nos oferecer ajuda nesse segmento. E para a última parte do tópico, vamos à preservação de renda. Falando como investidor, temos que ter ciência que todo investidor precisa ter na carteira investimentos de baixo custo. Eles são importantes para os objetivos de curto prazo e para a reserva de emergência, aquela que você precisa resgatar de repente, para atender uma necessidade urgente. Hoje, a caderneta de poupança ainda é a aplicação financeira mais popular do país, mesmo com uma rentabilidade que deixa os próprios usuários um pouco insatisfeitos. Mas a verdade é que no mundo dos investimentos de baixo custo vai além da poupança. Existem opções de renda fixa conservadora que conseguem ser mais rentáveis que a caderneta em qualquer circunstância. A ideia é apresentar 3 opções de investimento de baixo risco que podem substituir a poupança, sendo mais rentáveis que a caderneta, além de serem tão seguros quanto ou até mais seguros que. Lembrando sempre que não existe investimento sem risco, mas investimentos de baixo risco. E vamos à nossa primeira dica então. Certificados de Depósito Bancário, o CDB. Os CDBs são títulos de dívidas emitidas por bancos. Por meio deles, o investidor empresta dinheiro para o banco desempenhar suas atividades em troca de um rendimento. Não há cobrança de taxas, apenas IOF sobre os rendimentos e o próprio imposto de renda. Para atuarem como bons substitutos da poupança, os CDBs devem ter liquidez diária, podendo ser resgatados a qualquer momento, e render um percentual da taxa a partir de 90% do CDI. Porém, com a variação da taxa Selic, até percentuais menores costumam superar a rentabilidade de uma poupança. Em bancos médios, é possível encontrar rentabilidades maiores como 100% do CDI com uma liquidez diária. Os CDBs têm uma cobertura do Fundo Garantidor de Créditos, o FGC, para aplicação de até R$ 250 mil por CPF e por instituição financeira, sendo assim a mesma garantia obtida através da poupança. E como outra opção temos o Tesouro Selic, LFT. O Tesouro Selic é um título público emitido pelo governo federal e é o investimento de menor risco da economia brasileira. Primeiro, porque, como todos os títulos públicos, tem garantia do governo federal. Segundo, porque sua remuneração é atrelada à taxa Selic, o que faz com que seja mínimo o risco de o investidor perder dinheiro. E se vender o título antes do seu vencimento, seu rendimento muito provavelmente será positivo. Para ter acesso ao Tesouro Direto, é preciso abrir uma conta em uma corretora de valores que ofereça o serviço, e ele geralmente cobra uma taxa de custódia anual para isso. Além disso, há uma taxa de custódia obrigatória de 0,3% ao ano, paga às bolsas de valores pela guarda dos títulos. E por último, a nossa sugestão são os fundos de renda fixa conservadora. Os fundos de renda fixa conservadora investem em papéis como os já mencionados CDB e os títulos Tesouro Selic, os LFT, além de fazerem outras operações de baixo risco no mercado financeiro. O objetivo é obter uma rentabilidade próxima à taxa do CDI. Uma vantagem de investir por meio de fundos de investimentos é que você não precisa necessariamente escolher os seus investimentos, você tem um profissional que pode fazer isso para você. Além disso, você já investe em uma carteira diversificada. Mesmo que você tenha poucos recursos, você já pode começar a investir através desse método. Mas essa gestão profissional tem um custo, a taxa de administração. É importante que ela não seja muito alta, para que não reduza demais a rentabilidade e torne o fundo desvantajoso frente à poupança. Especialista recomenda que ela não ultrapasse 1% ao ano. Fundos conservadores são muito acessíveis ao investidor do tipo pessoa física, e alguns sequer exigem o valor mínimo inicial, aceitando qualquer quantia. Quanto ao risco, os investidores só estão expostos aos riscos das aplicações nas quais o fundo investe. Dessa forma, cabe a você escolher se o investimento X te atrai ou não. E aqui terminamos a série de vídeos que compõem o nosso projeto. Falando em nome de todo o grupo, estamos muito felizes de ter conseguido trocar esse papo com vocês. Esperamos que toda a informação que aqui encontraram tenha sido de grande ajuda a todos e que essa tenha ajudado a despertar em cada um de vocês a vontade de evoluir no que se diz respeito à educação financeira. Mais uma vez, obrigado a todos pela audiência. Nos vemos por aí e valeu!